cumprimentar o Alex Brasil, que é nosso amigo, pré-candidato a deputado estadual também, né? Tem feito um excelente trabalho aí pelo Estado, a gente acompanha as mídias sociais dele, né? E é um cara, quando eu vi ele hoje aqui, me deu uma lembrança. Poxa, a última vez que eu vi ele pessoalmente, infelizmente, né? Foi há 4 anos atrás, na eleição de 2018. Então hoje isso aqui me veio como se fosse um presságio. Poxa, vai ser outra vitória em 2018 de novo. Vou convidar aqui com vocês o Alex Brasil. Obrigado. Pessoal, obrigado quem ainda está aqui. Eu vou tentar ser breve, estamos fechando. Temos ainda um outro evento em Tijucas. Começamos hoje 9 horas da manhã em Itapema. Fomos para Ilhota. Por isso nós estive na parte da manhã com vocês aqui. Consegui chegar agora à tarde e a missão continua. Mas é assim, né? Só assim nós iremos conseguir reeleger o nosso presidente, que é o nosso principal objetivo. Quero agradecer a presença daqueles que já passaram por aqui. Nosso próximo governador Jorginho, que já foi, deve estar se preparando para o próximo evento, que também vai estar em Tijuca. A nossa vice-governadora Daniela, o nosso vice-prefeito, parabenizá-lo pelo trabalho brilhante que tem feito nessa cidade. Nessa cidade aqui eu falo sempre que é meus 2 amores, né? Que eu sou de Florianópolis, da capital, mas também tenho morado em Balneário Camboriú e estou sempre com meu coração dividido, que são 2 belíssimas cidades que me receberam de braços abertos há mais de 20 anos. E também ao Zé Trovão, a brilhante palestra que ele acabou de fazer aqui. Eu vou tentar falar um pouco sobre algo que, pelo menos na parte que eu cheguei, não foi dito, que é um pouco sobre a nova ordem mundial, qual é o tamanho da encrenca que nós temos hoje no mundo, e aí, logicamente, que a gente conclui falando um pouco sobre o Brasil, sobre o nosso estado de Santa Catarina. Eu, enquanto ouvi a palestra de todos, eu pensei, o que eu posso falar aqui para não acabar sendo repetitivo? Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem um pouco desse contexto global e o perigo dos globalistas, dos progressistas, e por que a nossa liberdade hoje tem nos custado tão caro e qual é o perigo que nós estamos vivendo nesse momento sobre tudo isso. Os Estados Unidos, infelizmente, já caiu, né? O que faz de nós, Brasil, um país continental, talvez a última grande trincheira de batalha contra esses que sonham com uma nova ordem mundial. Por que os Estados Unidos caiu? Porque hoje quem está no poder é o Biden, que vocês sabem que é um cara senil, que não tem menor condição de liderar uma potência como a dos Estados Unidos, mas que foi colocado pelo grupo que hoje tenta dominar o mundo, um grupo que o Soros é um dos principais articuladores sobre tudo isso, através das suas fundações. Soros que já comprou inclusive a empresa Smartmatic, ou seja, quando ele não consegue vencer de um caminho, ele vai por outro, inclusive fraudes faz parte desse sistema que ele hoje conduz. E acima dos Soros são famílias que essas não aparecem na Forbes, mas que são as famílias que dominam o grande mercado financeiro, como a família Rockefeller, a família Rothschild, nomes que inclusive muitas vezes são proibidos de serem ditos, tamanho é o medo e o poderio que essas famílias representam. Quando você pensa em bancos, e a gente deve muitas vezes para bancos, os bancos eles devem para alguém. E esses alguém são essas famílias poderosas que controlam a maioria dos bancos centrais pelo mundo e controlam o grande mercado financeiro mundial. Então, qual que é a ideia dessas pessoas? Elas não precisam mais de dinheiro, elas já controlam o capital mundial. Elas querem uma dominação total. E uma dominação total passa justamente por um acordo de meta-capitalistas, que são um conjunto de mega empresários que se reúnem para pensar como dominar o mundo, como tirar a liberdade do mundo, e aí começa o conflito. Por que começa o conflito? Porque eles têm avançado na América Latina. A gente chegou há algum tempo atrás, com a vitória do Macri na Argentina, a gente chegou a ter uma luz. Opa, parece que a América do Sul, aqui, a América Latina, começou a ir para a direita. Mas rapidamente eles começaram a reverter tudo isso. O Macri caiu, não teve o apoio necessário da população que nós aqui ainda conseguimos dar ao nosso presidente Bolsonaro. Lembro claramente que o Macri se elegeu lá antes do presidente Bolsonaro e muitos aqui no Brasil falavam, nossa, como a gente precisava de um Macri no Brasil. E porém, o que nós percebemos hoje? Nós temos um presidente no Brasil que é referência para o resto do mundo.
Muitos países olham para o presidente Bolsonaro e desejam, nossa, como eu precisava de um presidente como o Bolsonaro em nosso país. E isso para nós é uma dádiva, é uma bênção, porque é um homem que inclusive tentaram matar em 2018, vocês sabem muito bem disso, e graças a Deus e graças a todas as bênçãos que nós podemos ter, fico pensando, se com ele nós estamos enfrentando tamanhas dificuldades hoje no Brasil, imagina se nós tivéssemos um presidente como o Haddad, ou até mesmo a sua vice, né, daquele partido comunista, Manuela Dávila. Então nós temos uma luta aqui, quando falam para vocês, 2018 foi importante, mas 2022 é ainda maior a importância dessa eleição. Com certeza ainda maior. Nós só vencemos em 2018 porque a gente atingiu ali um pico, eu costumo acreditar, em quase 80% de aprovação do presidente Bolsonaro. Eles não conseguiram fraudar porque eles perceberam nas ruas, e é o que a gente consegue manter até hoje, uma aceitação do presidente Bolsonaro que nunca houve na história desse país. Então eles ficaram numa situação encurralada de como fazer. Só que se eles controlam o sistema, o que aconteceu? Nós vamos deixar esse cara se eleger com uma porcentagem menor do que ele de fato representa hoje no país, e na sequência disso nós vamos cercá-lo com todas as formas como eles vêm cercando durante esses 3, 4 anos que vai completar o primeiro governo. Então vocês percebem claramente que no início de um governo Bolsonaro nós tivemos ali na presidência da Câmara aquele Maia, que arrebentou com tudo que a gente tentava passar lá, um comunista de carteirinha que agora inclusive falou que nem candidato não vai ser, porque ele sabe o tanto que ele está queimado nesse cenário político. Tivemos o Alcolumbre no Senado, que como o próprio Jorginho já falou aqui, totalmente com o rabo preso, blindou tudo que o STF vinha fazendo. Entrou uma pandemia a nível mundial e o presidente teve que, o próprio ministro da Economia, o Guedes, fala, nós estávamos indo num curso, de repente batemos num iceberg, tivemos que mudar totalmente a rota e mudar tudo que a gente vinha planejando para os próximos anos durante essa pandemia. Mas a gente olhando para outros países, a gente percebe claramente que o governo Bolsonaro, ainda diante de tantas dificuldades, conseguiu passar por essa pandemia muito melhor do que vários outros países. Além, é claro, da nossa luta constante por liberdade, porque tudo que tentaram o tempo todo foi justamente nos aprisionar. E aí quando o trovão vem e fala, onde estavam os nossos representantes, vamos falar aqui do Estado, onde estavam essas pessoas? Elas estavam com vocês nas ruas, tentando lutar pela liberdade de vocês? Elas estavam na frente dos ambientes que estavam sendo fechados, das empresas de vocês, tentando abrir junto com vocês? Essa é uma história que todos devem contar, porque a minha percepção é que eles sumiram. A gente não via nenhum deputado na rua tentando fazer com que abrisse o comércio, tentando fazer com que a liberdade de cada um fosse prevalecida. E a gente, pelo menos na capital, que eu posso contar para vocês, eu não fui preso, mas eu tenho muitos processos. Tenho processos por fazer carreata, tenho processos por ter corrido atrás do prefeito, quando cercamos a prefeitura, ele saiu pelos fundos, eu saí correndo atrás dele, e pelo fato de eu pegar minha máscara, colocar na minha mão e chegar na janela dele e falar, volta lá para atender a população, ele conseguiu abrir um processo porque eu estava sem máscara. Tenho processo por ter levado o povo marchando pela ponte Hercílio Luz, uma manifestação linda, maravilhosa, mas que entraram com processo porque eles que eu coloquei em risco a ponte Hercílio Luz ao levar a população atravessando aquela ponte que levou quase meio século para ser liberada. Tenho processo por fazer carreata, me falaram que eu coloquei em risco a saúde das pessoas por ter liderado uma carreata durante a pandemia, que isso poderia ter aumentado o contágio. Enfim, são tantos processos que se eu não fosse eu mesmo, meu advogado já tinha falido só por conta disso. Então vocês sabem como que eles agem. Se eles não conseguem te intimidar, te freando pela força que eles têm da caneta, eles conseguem tentar acabar com o teu poderio econômico, tirando os seus recursos. Olha o que estão fazendo hoje com o deputado Daniel Silveira, já a multa dele ultrapassa mais de R$500 mil, sendo que é uma pessoa que está sendo o tempo todo perseguida por apenas dizer o que pensa. E convenhamos que muito do que foi dito é exatamente o que a gente pensa. Então, é contra tudo isso que nós estamos hoje aqui reunidos. Eu acho que a mensagem que a gente pode mandar para quem nos ouve, para quem nos escuta, é multiplicar-os. Nós precisamos multiplicar
Nós estamos lá em Florianópolis já nós vamos para a terceira edição do Congresso Liberdade e Democracia. Então eu fico muito feliz quando o Instituto aqui, pelo Fábio, pela Dani, pelo Rui, que me convidou a palestrar, promove o primeiro congresso aqui em Balneário Camboriú. Acho que as coisas precisam ter esse pontapé inicial. Tenho certeza que o próximo vai ter ainda mais adesão, vocês vão ter ainda mais pessoas participando. O nosso primeiro congresso lá, ele foi bem desafiador, foi em 2019. Eu durante o ano todo planejei ele, fui até a UFSC, encontrei professores que, por incrível que pareça, existem alguns grupos de professores raízes lá conservadores, toparam o projeto, montamos um grupo de estudo. Através desse grupo a gente formalizou um pedido perante a instituição para que se fizesse um congresso no final daquele ano. Mas tudo bem mascarado, porque se soubesse que era um congresso conservador, não seria liberado dentro da UFSC. E naquele momento, a palavra liberdade, ela não estava ainda tão conectada com a direita. Então, naquele momento, eu tive que pensar em algum nome que supostamente não deixasse a gente já travado no pedido. Então, veio o nome Democracia e Liberdade, para justamente parecer que não era nada ligado à direita. A gente conseguiu a aprovação, liberaram o espaço, e faltando apenas ali umas 2 ou 3 semanas, a gente soltou quem seriam os palestrantes. Colocamos pela primeira vez na história, com muito orgulho, o professor Olavo de Carvalho fazendo uma palestra na UFSC. Lógico que não foi presencial, foi remoto, mas veio o Alan dos Santos, veio o Carlos Jordi, veio inúmeras pessoas que hoje acabam sendo muitas vezes perseguidas, né, pelo STF, mas foi histórico porque a esquerda se arrepiou, fez de tudo para tentar travar o nosso evento, até rojão lá na frente eles soltaram, foi um campo de batalha. Obrigado. Não. Foi um campo de batalha, mas na verdade a gente conseguiu fazer história, isso ganhou uma repercussão nacional, porque muitos aí atores da esquerda ficaram indignados como que acontece um evento como esse, conservador, dentro da UFSC. Agora eles estão pensando que a UFSC é deles também. É desse jeito que os caras pensam, né? E graças a Deus voltamos a casa, ficou o registro histórico. A gente não conseguiu mais fazer na sequência porque a UFSC ficou 2 anos fechada. Então durante a pandemia a gente foi praticamente impossível fazer qualquer coisa lá. Eles agora voltaram com as atividades presenciais e é um horror. Eu estou inclusive para soltar um vídeo que eu fui lá fazer uma visita. E aquilo ali é um orçamento bilionário, maior do que de muitas cidades nossas de Santa Catarina. E eu não sei onde vai esse dinheiro, porque cada vez que eu volto lá, a universidade está mais capenga, está mais caindo, está mais pichada, placas e placas, estamos em greve. Ou seja, eles ficaram 2 anos sem trabalhar e quando decidem voltar a trabalhar, eles entram em greve. É uma coisa que a gente não consegue entender como é que aquilo funciona daquele jeito. Estamos prestes a ter um novo reitor nomeado lá. É uma bagunça, inclusive, isso aí, porque eles escolhem entre eles mesmos ali quais são os 3 mais esquerdistas ligados à UFSC para tentar depois fazer com que o presidente escolha um nome. Então é difícil até você conseguir escolher um nome diante de tantas opções ruins que nós teremos ali pela frente. Na UFSC a gente tem um cenário também interessante para relatar, que em 2018, se eu não me engano, eles fecharam toda a universidade, colocaram corrente em todos os portões e proibiram as pessoas de entrar, seja para aluno, professores, pais. Ali tem o colégio de aplicação também, que é das crianças, que é vinculado à UFSC, e eles fecharam tudo aquilo. Aquilo ali foi um grito por liberdade naquele momento, que eu fiquei tão indignado com aquilo, que aquilo estava fechado, que não deixava as pessoas entrar. Eu fui na Casas d'Água mais perto, fazendo marketing gratuito aqui de uma empresa, mas comprei o maior alicate que tinha lá, que cortava a corrente, voltei lá, encarei todo mundo, abri aquela corrente, abri aquele portão. Para minha sorte não tinha muita gente ali naquele portão que eu fui, tinha mais umas meninas que tentaram me impedir, mas não conseguiram, e eu abri aquele portão e liberei para as pessoas começarem a entrar na universidade. Esse vídeo aí viralizou, foi parar aí com 2 milhões de visualizações, e acho que essas coisas hoje mostram para a gente a diferença que nós estamos vivendo do momento atual para o momento lá de trás. Tem muito político que não consegue entender como é que uma pessoa simples como nós, às vezes consegue falar exatamente para a população aquilo que ela pensa, e é por isso que a gente atinge tanto engajamento, por isso que a gente tem aí mais de 100 mil seguidores em cada rede social que a gente possui,
porque a gente simplesmente é só a representação do que a maioria pensa. Enquanto que esses políticos, eles continuam acreditando que eles estão lá para benefício próprio deles, não falam nada do que a gente acredita, não falam nada do que a gente pensa. Se consegue algum engajamento é só colocando muito dinheiro. E eu falando hoje mais cedo com o Jorginho, falei, Jorginho, é a primeira vez em 10 anos que agora no dia 1º o Jorginho participou com a gente de um ato lá na capital. A gente colocou, eu falei para ele, deve ter dado umas 20 mil pessoas. Ele falou, foi muito mais. Então vamos falar que foi 22 mil pessoas, já que o 22 é o momento dele, daí ele deu risada, mas foi a primeira vez em 10 anos que alguém que está em cargo político subiu no caminhão. Para nós também era um momento assim de tipo, vamos destravar, mas é necessário. E todo mundo abraçou, todo mundo vibrou, ele fez o discurso dele, a gente percorreu aquela beira-mar, foi muito lindo. Aqui eu sei que vocês também fazem manifestações. Eu acho que isso são coisas que a gente precisa ajudar muito outras cidades de Santa Catarina a fazerem também, porque a importância hoje do presidente Bolsonaro estar na presidência, isso começou com a gente lá por volta de 2012, teve o primeiro momento dos black blocs, todo mundo saiu de preto, todo mundo estava indignado, só sabia que tinha que sair, tinha que dar um grito. Só que isso acabou caindo na mão da esquerda, houve muito quebra-quebra, houve muita bandalheira, tudo que aquele pessoal sabe fazer de mais perverso. E aí quando veio a disputa do Aécio da Dilma, a gente ficou indignado, eu pelo menos não entendia como é que ele poderia ter perdido aquela eleição daquele jeito. Hoje a gente sabe que era tudo ruim, né? Mas pelo menos serviu para que lideranças se levantassem. Eu acho que naquele momento que as lideranças se levantaram, ali começou a ruína da esquerda, do PT. A gente tomou conta das ruas, as ruas pertenciam a eles, e daquele momento em diante os verde e amarelo tomaram conta e ajudaram no decorrer de tudo isso a vir alguém como o Bolsonaro a assumir esses verde e amarelo que estavam na rua já há alguns anos lutando, e aí houve uma harmonia que conseguiu fazer com que o presidente assumisse o nosso país. Eu sempre falo, a gente só tinha as pernas antes, que éramos nós que andávamos de um lado para o outro gritando, daí vem o Bolsonaro e assume a cabeça. Só que nós ainda estamos trabalhando no corpo. O corpo é o Congresso, o corpo são as assembleias, o corpo é o Senado. Então, quando em 2018 todo mundo estava muito preocupado em eleger o presidente da República, a gente ainda não tinha a expertise e a experiência de o quanto é importante montar toda essa estrutura. Nós temos as pernas, que somos nós temos a cabeça, e agora nós temos que manter a cabeça, nós temos que nos manter aguerridos com as nossas pernas, e nós temos que preparar o melhor congresso possível para ajudar o nosso presidente Bolsonaro. O que esses políticos não conseguem entender é, eles podem ter dinheiro, eles podem roubar dinheiro da saúde, eles podem comprar prefeitos à torta direita, como estão fazendo aqui no estado, mas quem elege de fato é o povo, e o povo somos nós. E eu tenho certeza que mais uma vez a gente vai conseguir nesse momento ter a organização necessária para eleger alguém que não trai o presidente. Eu falo muito isso com o Jorginho, ele ganhou a minha confiança, e por ele estar, desde que ele entrou ali no Senado, votando o tempo todo com o presidente, votando, como a gente falou aqui hoje, até mais que o próprio filho, que o filho às vezes está ausente da votação, ele está lá firme votando com o presidente. Eu acredito nele, e é por isso que eu decidi dar esse apoio para ele, e é por isso que eu decidi deixar com que ele subisse pela primeira vez no caminhão, falando para uma multidão de verde e amarelo, e que eu acho que a primeira grande teste de fogo para ele em harmonia aos verde e amarelo foi dado na nossa capital, e eu espero que no resto do estado a gente consiga repetir isso. Então, eu vou concluir aqui sem demorar muito. O que eu posso dizer para vocês? Lutar por liberdade, muitas vezes, é difícil. É difícil, a gente enfrenta uma batalha, a gente enfrenta pessoas que estão na prefeitura, no governo, tentando nos intimidar, mas é essa luta de hoje que vai permitir com que os nossos filhos, os nossos netos, não percam de vez aquilo que tentam nos tirar. Porque se a gente perder, para conseguir conquistar de novo é muito difícil. Então, acho que diante do cenário que nós temos hoje, permanecer com o presidente Bolsonaro na presidência da República, colocar pessoas aliadas ao presidente para nos representar no Estado, para nos representar lá em Brasília, é de suma importância. Os ministros do STF, eles estão apavorados. O que eu posso falar para vocês, muitas vezes eu estou em Brasília, muitas vezes a gente fica sabendo de informações que nem sempre pode ser dita, mas o presidente está atento com tudo isso que está acontecendo, ele está atento com essa apuração dos votos, ele sabe que se ele der bobeira, os caras vão fraudar. Eu tenho certeza que ele está, junto com os militares,
e com outras composições que eu já falei algumas vezes em minhas redes sociais, ele vai conseguir de alguma forma travar essa fraude, e isso não vai acontecer. Porque ele já viu o que aconteceu nos Estados Unidos, ele sabe que a gente é a última trincheira, querendo ou não, ele tem uma inteligência muito avançada que fala para ele exatamente como funciona o jogo. Então é a gente fazer a nossa parte. Porque o que é da nossa parte? Não deixar com que as pessoas se sintam desestimuladas em votar. Porque a esquerda sabe que ela vai perder. Só que ela vai ficar tentando jogar o tempo todo que com as pesquisas ela está na frente, ou vai tentar desestimular as pessoas a irem votar para dizer que nessa eleição houve um recorde de voto nulo ou de pessoas que se não foram votar e se abstiveram de voto. Ou seja, para tentar equalizar e equilibrar um pouco essa situação. Então é nesse sentido que o nosso trabalho é muito importante. Fazer com que as pessoas compreendam que o voto dela é muito importante para que a gente possa continuar tendo condições necessárias de não cair na mesma realidade que hoje vive o povo da Venezuela, que hoje vive o povo da Argentina e de tantos outros países que vêm sofrendo por tudo que já perderam. E que quem está tentando no mundo, como eu falei para vocês, tirar a nossa liberdade, sonham em colocar a mão no nosso cofre, em controlar esse país continental que é o Brasil, que é a última trincheira dos conservadores do mundo, porque se o Brasil cair, não sobra mais ninguém, sobra um país ou outro, como a Hungria, outros países pequenos que não dá o estado de Santa Catarina. Aí é o tamanho da importância de nós brasileiros termos essa vitória agora em 2022 e continuarmos sendo referência de liberdade para o resto do mundo. Quero contar com todos vocês. Muito obrigado.